Às vezes, a recusa em seguir em frente no ritmo dos outros não é uma falha, mas o primeiro sinal de que algo dentro de você finalmente começa a se organizar. E neste vídeo, você entenderá por que sua voz interior já sabia há muito tempo o que sua mente tinha medo de reconhecer. Há dias em que sonhar dói. Não porque os sonhos sejam ruins, mas porque imediatamente surge a pergunta: e o que eu fiz para isso hoje? E se não houver resposta, algo dentro se contrai. Você começa a pensar que algo está errado com você, que os outros estão lidando de alguma forma, enquanto você está preso. Mas aqui está o interessante. Essa sensação não é uma falha sua. É um choque. Um choque entre o que o mundo lhe disse por anos sobre valor e o que sua alma sempre soube em um nível mais profundo. O mundo disse: seu valor está no resultado que pode ser mostrado, medido, consumido. E dentro de você, uma voz que nunca concordou plenamente com isso. E é exatamente nesse conflito que agora vamos entrar. Vivemos em uma cultura que elevou a produtividade ao status de virtude. Não apenas um hábito útil, mas quase uma obrigação moral. Estar ocupado se tornou sinônimo de ser digno. E em algum lugar nesse contexto, muito silenciosamente, quase imperceptivelmente, ocorreu uma troca. Você parou de confiar em seu próprio ritmo. Começou a se justificar por isso, diante dos outros e de si mesmo. Essa troca não é acidental. Ela está embutida em como o sistema de avaliação ao nosso redor funciona. Desde a infância, somos ensinados: o descanso precisa ser merecido. A pausa é um privilégio, não um direito. E quando a voz interior diz: eu preciso desacelerar, a mente imediatamente apresenta a conta. Você fez o suficiente para isso? Assim nasce um ciclo de culpa, no qual a pessoa não descansa de verdade, mas também não trabalha em plena capacidade. Apenas oscila entre a ansiedade e o esgotamento. Neste exame, vamos explorar a essência desse conflito. Por que a escala de valores dos outros nos controla com tanta força? E de onde vem essa sensação de que você não se esforça o suficiente? E depois, chegaremos ao que realmente pode ser feito sobre isso. Não na teoria, mas em soluções concretas no nível do seu dia. A principal tese que quero lhe oferecer já agora: a relutância em avançar pelos velhos caminhos não é um sintoma de fraqueza. É um sinal de que dentro de você algo mais verdadeiro começa a prevalecer. E antes de avançarmos, escreva nos comentários: houve um momento em que você se sentiu culpado por simplesmente ter permitido a si mesmo desacelerar, embora claramente entendesse que precisava disso? Essas histórias nos ajudam a escolher os temas mais adequados para os próximos episódios. A escala de outra pessoa segura não porque você é fraco. Ela segura porque você a assimilou antes de conseguir formar a sua. A criança não entende por que uma nota 5 é melhor que uma nota 4. Recebe apenas um sinal de aprovação ou um silêncio desapontado. Um adulto que hoje sente ansiedade por não estar produtivo o suficiente, frequentemente reage não a uma ameaça real, mas a esse velho sinal. O corpo se tensa, os ombros se elevam e na mente um contador habitual é ativado. O que eu fiz? O que vou mostrar? O que pode ser medido? Essa não é uma ideia consciente. É automático. E é por isso que é tão difícil pegá-la. Aqui está a falsa crença que opera. Se eu sinto que não estou fazendo o suficiente, então, realmente, não estou fazendo o suficiente. Mas não é assim. A sensação de insuficiência é a exteriorização do padrão de outra pessoa, e não uma avaliação objetiva da sua vida. Imagine um atleta, treinado durante toda a juventude por um treinador com uma filosofia: mais rápido, mais intenso. Após 10 anos, esse atleta, mesmo em um dia de descanso, sentirá ansiedade. Não porque descansar é prejudicial, mas porque a voz de outra pessoa há muito se instalou dentro e agora soa como própria. Isso é a armadilha, quando a medição de outra pessoa se torna seu crítico interno. O erro mais comum aqui é começar a lutar contra essa sensação com lógica. A pessoa diz a si mesma: eu sei que descansar é importante. Eu li sobre isso.
Eu entendo. E ainda assim, não consegue ficar em paz sem fazer nada. As mãos buscam o telefone, a mente procura algo que possa ser adicionado ao dia produtivo. Porque a compreensão lógica e o reflexo assimilado são sistemas diferentes. Um fala em palavras, o outro fala na tensão do corpo. E enquanto você tenta discutir o segundo com o primeiro, ele simplesmente espera até que você canse. Aqui, uma verificação simples é útil. Chame-a de teste do contador de outra pessoa. Quando você sente ansiedade por ter feito pouco, faça a si mesmo uma pergunta específica. De quem é o padrão que estou aplicando agora? O seu próprio, baseado no que você realmente sabe sobre seu corpo, seus recursos, seu ritmo? Ou de outra pessoa, assimilado outrora como o único correto? Não precisa dar uma resposta bonita. Uma resposta honesta é suficiente. Na maioria dos casos, você descobrirá que o contador pelo qual você se mede não foi você quem estabeleceu. E é aqui que ocorre a reviravolta que muda muita coisa. A relutância em seguir os velhos caminhos não é apatia nem preguiça. É um sinal de descompasso. Seu sistema interno já sabe que o algoritmo antigo não funciona para você, mas o novo ainda não foi formulado em palavras. É exatamente nesse intervalo que surge aquele estado doloroso. Sonhar é difícil. Seguir em frente, impossível. E saber para onde ir de outra forma, incompreensível. Isso não é um beco sem saída. É o ponto onde a antiga medição começa a perder controle sobre você. O monólogo interno nesse momento soa mais ou menos assim. Todo mundo ao redor está fazendo algo. Todos têm objetivos, planos, resultados. E eu estou aqui sentado e nem sei o que quero. Essa sensação parece uma derrota, mas na verdade significa outra coisa. Você parou de aceitar automaticamente os objetivos de outras pessoas como seus. Este é o primeiro passo para ouvir sua própria voz, e não o eco amplificado das expectativas alheias. É importante entender. A voz interna da qual estamos falando não é uma metáfora romântica. É uma reação concreta. Quando você se sente atraído por uma coisa e repelido por outra sem uma razão aparente. Quando um trabalho flui facilmente e outro, embora você se esforce, emperra. Quando, após certos dias, você se sente completo e após outros, vazio, mesmo que externamente eles parecessem igualmente ocupados. Isso não é misticismo. São sinais de descompasso entre como você é e como você se utiliza. E quanto mais você ignora esses sinais em prol do ritmo certo, mais altos eles se tornam. Não em palavras, mas em cansaço, irritação e perda de significado naquilo que antes era importante. A escala de outra pessoa não solta até que você comece a construir a sua. Não declará-la, não defendê-la diante dos outros, mas apenas começar a notar com base em quais sinais reais você sabe que o dia foi honesto. Não produtivo segundo o padrão alheio, mas honesto segundo o seu. Essa é uma questão totalmente diferente e requer uma atenção completamente diferente. Agora, sem procrastinar, lembre-se do último dia em que se sentiu culpado por não ter feito o suficiente. Não analise, apenas faça uma pergunta. De quem é o padrão que você violou nesse dia? O seu ou aquele que você assimilou antes de ter a chance de verificar? Esse é o ponto de entrada. Não é um exercício, é um diagnóstico vivo que já está em funcionamento no momento em que você responde honestamente. É assim que isso se apresenta em uma situação comum. Você termina seu dia de trabalho, não fez tudo da lista, mas fez o que realmente exigia energia. Dentro de você, imediatamente um sinal familiar é acionado. Insuficiente. Outros teriam conseguido mais. Essa não é a sua avaliação do dia. É a automação da contagem de outra pessoa. Sua avaliação seria diferente se você fizesse outra pergunta. Este dia foi honesto em relação ao que realmente tinha? Não quanto eu produzi, mas eu me movi de acordo com como realmente sou? A diferença entre essas duas perguntas não é semântica. A primeira leva à ansiedade. A segunda, a um sinal claro. E essa segunda pergunta pode ser incorporada ao final de qualquer dia. Não como um ritual,
mas como uma verificação simples. Não é necessário manter um diário, não é necessário elaborar tabelas. Basta parar por 1 minuto antes de assumir a próxima tarefa e responder honestamente: este dia foi meu ou eu vivi mais uma vez o roteiro de outra pessoa? Mais um contexto onde isso funciona especialmente bem, quando você é puxado para comparações. Um colega menciona suas realizações. A linha do tempo mostra os resultados de outros. Alguém pergunta: e como vai? E imediatamente uma medição é acionada dentro de você. Nesse momento, não é necessário explicar nada nem a eles, nem a si mesmo. Basta perceber que o contador foi ligado novamente e voltar à sua pergunta: por qual escala eu quero me medir? Pela que é visível para os outros ou pela que é honesta internamente? Isso não é fugir da realidade. É uma escolha sobre qual sistema de avaliação irá guiar suas decisões. Tudo o que discutimos hoje se resume a um ponto. Você não está sendo preguiçoso e não está se quebrando. Você simplesmente aplica por mais tempo um sistema de medição que não lhe pertence. E quando surge uma resistência interna aos velhos métodos, isso não é um sinal para corrigir algo urgentemente. É um sinal de que dentro de você já se formou algo mais preciso do que o que lhe foi proposto externamente. A escala de outra pessoa não se sustenta em uma má intenção. Ela se sustenta em um hábito, em um reflexo que foi integrado antes que você pudesse contestá-lo. E é por isso que a lógica aqui não funciona sozinha. O que funciona é o retorno regular à sua própria questão. Não fiz o suficiente, mas sim, este dia foi honesto. Há uma observação que vale a pena levar deste vídeo. Pessoas que aprenderam a viver em seu próprio ritmo não se tornaram menos eficazes. Elas simplesmente pararam de gastar recursos para manter a imagem de produtividade dos outros. Isso liberou algo que antes se perdia na ansiedade, e esse algo começou a se mover na direção certa. Amanhã de manhã, quando o contador habitual tentar se ativar primeiro, você já terá outra pergunta que pode fazer antes dele. Se este vídeo lhe deu algo preciso, inscreva-se e dê um like para não perder o próximo episódio.